Queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui para mais um estudo da Confissão de Fé de Westminster. E eu gostaria, juntamente com vocês, de darmos início à nossa escola dominical com uma oração. Querido Deus, Pai amado, santo e justo, nós estamos aqui diante do Senhor nesta escola dominical para estudarmos a Confissão de Fé de Westminster com base na Tua Palavra. Para isso queremos que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha trazer aos nossos corações luz e entendimento. Precisamos, ó Deus, da capacitação do Espírito Santo, e isso fazemos agora e nos rendemos inteiramente ao Senhor, reconhecendo que não somos capazes, que de nós mesmos nada temos, mas confiamos plenamente no Senhor e no Espírito Santo para nos conduzir neste ensino da Tua Palavra. É em nome de Jesus que eu me coloco nas Tuas mãos, pedindo perdão pelas minhas faltas, pedindo perdão pelas minhas imperfeições, e como um vaso de barro, quero ser usado pelo Senhor pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11 da Confissão de Fé. E veremos que é um dos estudos maravilhosos, benéficos, decorrente da vocação eficaz que Deus realiza no coração dos seus eleitos. A justificação. É isso que nós vamos ver. A justificação em Cristo. E para este estudo, nós vamos... O capítulo 11 ele está dividido em 6 parágrafos. E estes 6 parágrafos, nós vamos comentá-los um a um. E para isso, nós vamos nos dirigir agora, nos debruçar sobre o primeiro parágrafo. Diz assim o parágrafo número 1. O que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a santificação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem em si mesmo, mas que é dom de Deus. Olha só, queridos, nós temos aqui várias referências que esse primeiro parágrafo ela nos traz. Evidentemente, não é nosso propósito aqui, nesta escola dominical, ler todas as referências, mas eu quero deixar aqui para que vocês possam anotar e depois conferirem os versículos dos capítulos e dos livros que estão sendo citados aqui. Vou citar apenas alguns que dão base a esse primeiro parágrafo desse texto. Romanos capítulo 8, verso 30, o capítulo 3, verso 24, o verso 27 ao 28. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 e verso 21. Tito, capítulo 3, verso 5 a 7. Vocês anotem e depois façam um estudo mais aprofundado com base nesses versículos para que possa ajudá-los na compreensão do parágrafo. O que nós encontramos aqui de uma forma bem sintética, que Deus elege e chama o eleito. Deus não infunde justiça no chamado, nem o imputa a ele. Justificativa divina é pré-ordenada e realizada em Cristo. Ou seja, Deus ele não infunde. O que é isso, ele não infundir? Não inculte justiça no chamado
Então, nós vemos aqui que Deus ele tem um cuidado todo especial com seus eleitos. Olha só, a única causa determinante do chamado é a eleição. E a justificação ela é exclusivamente em Cristo, mediante a fé salvadora. Não há nada que não seja em Cristo Jesus. Deus elege, chama e justifica o eleito em Cristo Jesus. Quem é que exerce a ação de chamar? Deus. Através de que processo? Da eleição. Há um teólogo reformado muito conhecido, que é Charles Roger. Ele vai ecoar perfeitamente bem este primeiro parágrafo. Olha só como que ele expressa. Deus não declara que o ímpio é salvo. Ele declara que, não obstante a sua pecaminosidade e grande indignidade pessoal, ele é aceito como justo com base no que Cristo fez por ele. Então, Deus ele vai chamar o ímpio, vai salvá-lo, vai declarar que ele será salvo, purificado na pessoa de Jesus. Então, nós vemos aqui que a palavra justificação corresponde a uma palavra grega, que é diskaiosis, que significa absolvido, declarado inocente, declarado livre por um juiz da imputação da culpa que passa sobre o acusado. Então, a justificação, ela é esse ato de declaração de inocência, sem merecer. Então, aquele a quem era atribuído uma culpa, agora, através da justificação, ele passa a ser inocente. Trata-se, esse termo justificação, de um termo forense. Deus assumiu, na sua posição de supremo juiz, ao condenar a humanidade infratora, incursa na pena da morte e excluída da comunhão com o Criador na pessoa corporativa de Adão. Então, nós estávamos numa rota de colisão com Deus. E nós fomos absolvidos por este justo juiz, o supremo juiz. Mas ele resolveu, pelos seus decretos, nos tornar justificados. E há, para isso, embasamentos bíblicos dessa rota de colisão que nós entrávamos, que nós herdamos dos nossos pais lá no Éden. Deus, então, por sua infinita misericórdia e segundo o seu eterno propósito, ele resolveu cumprir a sentença de morte imposta ao abrogado, ou seja, tornar nulo, sem efeito, aquela lei que era em si mesmo, na segunda pessoa de Jesus, da Trindade, que é o próprio Jesus, em favor de todos os infratores. Então, o que Deus fez? Ele resolveu tornar esta acusação em absolvição na pessoa de Jesus, que levava sobre si esta culpa que era nossa. O Luiz Berkoff, também um teólogo reformado, na sua teologia sistemática, ele vai trazer uma palavra assim que vai nos dar maior entendimento desta doutrina da justificação. Olha o que ele diz. A doutrina da justificação foi o grande princípio material da reforma. Com respeito à natureza da justificação, os reformadores corrigiram o erro de confundir a justificação com a santificação, salientando o seu caráter legal e descrevendo-a como um ato de livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos,
mas não nos muda interiormente. Então, havia um entendimento de que a justificação ela era um processo que acontecia como sendo a justificação. E os reformadores, eles corrigem esse entendimento, dizendo que não, a justificação é um ato único, nos torna justo diante de Deus, mesmo sem merecermos, porque é em Cristo Jesus que nós vamos obter essa justificação. Também nós temos Calvino falando sobre a questão da justificação. Olha só o que Calvino diz nas suas Institutas. Justificar outra coisa não é, senão absorver da culpa aquele que era considerado culpado, como se a sua inocência fosse provada. E assim, quando Deus nos justifica pela intercessão de Cristo, Ele nos absorve não pela imputação de justiça, de sorte que somos tidos por justos em Cristo, nós que inerentemente não o somos. Então, justificados em Cristo Jesus, Ele nos absolveu da culpa que nós éramos acusados. Paulo também, ele vai nos trazer um esclarecimento na sua epístola aos Romanos. Lá no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, ele diz assim: Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Queridos, nós louvamos a Deus. Nós podemos nos considerar bem-aventurados, felizes, porque nos enquadramos aqui. Nós temos as nossas transgressões perdoadas, os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, que nos isentou de toda a culpa. E assim, nós vamos agora para o segundo parágrafo do capítulo 11. O que diz o segundo parágrafo? Diz assim: a fé, recebendo assim, se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra de amor. Olha, a fé cristocêntrica é aquela que se firma exclusivamente em Cristo, e aquela que se expressa por meio da crença centralizada e no testemunho existencial e proclamatório e da comunhão que nós temos com Cristo Jesus. Então, aqui, a fé salvadora é dom de Deus aos seus eleitos, que foram chamados, que foram redimidos por Cristo e se tornaram criaturas do Senhor, isto é, imagem do seu Salvador. O segundo Adão, o Deus-homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele nos proporcionou esta fé. O perdão, diz Berkoff, que na justificação, esse perdão aplica-se a todos os pecados, passados, presentes e futuros. E, desse modo, envolve a remoção de toda a culpa e de toda a penalidade. Isto decorre do fato de que a justificação não admite repetição. E de passagens que nós temos em Romanos, no capítulo 5, verso 21, e também no capítulo 8, verso 1, que nos assegura que ninguém pode lançar nada na conta do homem justificado, que isento da condenação é constituído da vida eterna. Vamos ver o que
Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 21, nos diz. É interessante, porque ele sempre está nos trazendo esta questão do perdão. Romanos 5, verso 21, diz assim, verso 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, também o verso, no capítulo 8, verso 1, diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para nós, porque Cristo nos justificou. Ninguém pode nos acusar dos nossos pecados do passado, do presente, e nem sequer do futuro, porque a justificação de Cristo, até isso, ela vai à frente, nos dando o perdão para os seus eleitos. Berkhoff ainda ele continua dizendo, e com relação ao meio da justificação, eles, os reformadores, davam ênfase ao fato de que o homem é justificado gratuitamente pela fé que recebe a Cristo, e nele descansa unicamente para a salvação. Além disso, eles, os reformadores, rejeitaram a doutrina da justificação progressiva e afirmavam que ela é instantânea e completa e não depende para a sua consumação de mais nenhuma satisfação pelo pecado. Havia esse entendimento de uma justificação progressiva, ou seja, a justificação, nesse entendimento progressivo, era uma forma de que o homem chegaria ao estado adâmico, e não é isso. Os reformadores fizeram essa correção, dizendo que é um ato instantâneo da parte de Deus. E, desta forma, nós podemos chegar a esse entendimento que ninguém pode nos acusar de nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo. O terceiro parágrafo deste capítulo, ele diz assim, Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. E, em lugar deles, fez o seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação deles foram aceitas em lugar dele, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existentes. A justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Aqui nós temos as referências que dão base a esse parágrafo, como Romanos capítulo 5, verso 8, o verso 9, 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5 e o verso 6, Hebreus capítulo 10, e o verso 10 e o verso 14. Anotem, para depois vocês fazerem a leitura destes versos, juntamente com este parágrafo 2º. A justiça divina, ela caiu sobre Cristo, para que a graça fosse derramada. É Cristo quem pagou isso por nós. Quem nos justifica é Cristo, não a fé salvadora, e muito menos a fé racional. Então, aquele entendimento de que é a fé que justifica, não é esse o entendimento dentro da nossa doutrina reformada. A justificação, ela é feita em Cristo Jesus, e muito menos nessa fé racional. Tudo procede de Deus. O Criador haveria estabelecido normas legais que, quebradas, elas trariam ao infrator condenação e morte. E essas regras, elas foram estabelecidas lá no Éden, lá no jardim. E o homem desobedeceu, tornou-se em curso das penalidades previstas
e efetivamente aplicadas. Quando ele desobedece, aí sim ele vai entrar numa situação de um enquadramento para ser julgado. Então, Cristo, incorporando todos os eleitos, ele assumiu-lhes a culpa e o ônus dos seus pecados, expiando na cruz. Então, aquela sentença que havia sido estabelecida pela desobediência dos nossos pais no jardim, Cristo, ele absolve para si, ele vai expiar estes pecados lá na cruz do Calvário e nos fazer com que nós sejamos justificados. O cutelo da morte que devia cair sobre mim, caiu sobre ele, vitimando em meu lugar, garantindo-me a justificação. A justiça de Deus cumpriu-se no próprio Deus, encarnado na segunda pessoa da Trindade, livrando-me das penas eternas, mesmo sem isentar-me das temporais. Deus é quem opera tudo em todos. Nada o homem faz, nem pode fazer para a sua salvação. Então, um conceito muito comum que existe aí no mundo, da prática das boas obras, a fim de se alcançar a eternidade com Deus, isso não encontra base nas Sagradas Escrituras. O que nos estava destinado como que a morte, e morte realmente cruel pelas nossas faltas, Cristo tomou sobre ele, levou no madeiro e nos tornou isentos de tudo isso. Isso traz paz ao nosso coração. A questão das boas obras que vamos praticar, elas já serão resultados da nossa fé em Cristo Jesus, da atuação do Espírito Santo na nossa vida, de uma vida em comunhão com Deus. Então, essas obras, elas passam a ser naturais, devem ser naturais na nossa vida, que agora vivemos com Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim no capítulo 2, no verso 1 ao verso 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui nesta carta à igreja de Éfeso é que nós vivíamos numa condição de morte espiritual, separados, afastados de Deus, vivendo segundo o curso, a direção deste mundo. Mas no momento em que fomos justificados por Deus, recebemos o Espírito de Deus nas nossas vidas, então agora o nosso Senhor passou a cuidar de nós, e louvamos a Deus por isso. Diz ainda o Luiz Berkoff, na sua teologia sistemática, o pecador, ele é declarado justo em vista do fato de que a justiça de Cristo lhe é imputada. Nesta transação, Deus comparece não como um soberano absoluto, que simplesmente põe de lado a lei, mas como um juiz justo, que reconhece os méritos infinitos de Cristo, como uma base suficiente para a justificação, e como um Pai misericordioso, que perdoa e aceita graciosamente o pecador. Esta justificação ativa antecedente, logicamente, a fé e a justificação passiva. Cremos no perdão dos nossos pecados. Então, Deus agora, olhando para nós, Ele não olha como, não tem aquele olhar como um juiz severo, como um juiz que aplicará a sentença. O que Berkoff está dizendo aqui? Que ele olha para os méritos de Cristo, ele olha com um olhar, Jesus funciona como um filtro. Esse filtro
que do olhar de Deus sobre nós, nos alcança com misericórdia. E aí sim, nos vem este perdão, esta justificação de todas as nossas faltas. Caminhamos agora para o nosso quarto parágrafo desta lição, que está dividido, conforme nós dissemos no início da nossa aula, em 6 parágrafos. O quarto parágrafo, ele diz assim: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos em Cristo. Aqui nós temos as referências bíblicas que o parágrafo nos dá, que é Gálatas capítulo 3, verso 8, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, verso 19 a 20, Gálatas capítulo 4, verso 4. Apenas essas referências. Há outras, mas nós vamos deixar aqui para que depois os irmãos, de posse do seu manual, dos símbolos de fé de Westminster, né, que eu tenho aqui em miniatura, que fica prático para mim me deslocar com ele. Você também deve adquirir, deve ter na sua estante, e consultar e ler as referências que estão aqui citadas. Então, nós temos aqui que Cristo morreu pelos eleitos do Pai. Isso aí é inquestionável. O Espírito Santo, ele vocaciona o escolhido de Deus e insere-o em Cristo para a salvação. Então, quem que vai fazer isso? É o Espírito Santo, que vai entrar em nós. Somos justificados, é um ato forense imediato, e depois a atuação do Espírito Santo em nossa vida, ele vai nos vocacionar, vai nos conduzir para a realização da obra de Deus. Tudo foi decretado em Cristo Jesus, a eleição e a justificação. A eleição, ela foi decretada antes mesmo da fundação do mundo. Nós já tínhamos sido eleitos em Cristo Jesus. Deus, desde a eternidade, ele planejou o ser humano e equipou com vocação e dons diversos para cumprir sua missão específica neste contexto geral da humanidade. Estabeleceu os papéis, alguns valores, né, para a gente sobreviver dentro desse todo cultural, desse todo global. Foi Deus que nos capacitou com essas vocações, com esses talentos para sobrevivermos. Mas isso ele fez o quê? Em Cristo Jesus. Deus, segundo seus eternos propósitos, ele permitiu a queda de todos, mas com um projeto reordenado de justificar os seus eleitos na pessoa daquele que foi o mediador de toda a criação. Então, nós podemos observar que o projeto de Deus na criação da sua imagem e da sua semelhança, já estava também a questão da queda. E Deus haveria já, nos tempos eternos, preparado esse momento de resgatar e restaurar a vida do homem. Assim, Jesus Cristo, ele não foi uma trágica solução emergencial para a salvação dos rebeldes, os quais ele havia criado. Não, isso não foi um ato que pegou Deus de surpresa no contrapé. Tudo isso já estava por Deus determinado. Então, a morte de Cristo, pelos eternamente escolhidos, estava preordenada e, por isso mesmo, com efeitos universais retroativos, que eram do presente e do futuro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 2, ele diz assim:
escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai e a aspersão repetir. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sacrifício. Então, nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então, queridos, olha só que bênção maravilhosa é saber que você, que eu, que nós estávamos já nos projetos de Deus desde há muito tempo. Então, o Espírito Santo, ele aplica a obra de Cristo. A salvação dos eleitos não é automática nem compulsória, pois o Espírito Santo tem o ministério de aplicar a obra redentora do Filho no ser de cada um dos eleitos. Não no tempo e na oportunidade que o beneficiário determinar, mas segundo os propósitos pré-ordenados de Deus. Então, o Espírito Santo agora, ele vai trabalhar na sua vida, na minha vida, esse projeto de salvação, da eleição. Nós vamos fazer aquilo que Deus se agrada, mas é dirigido pelo Espírito Santo. O mesmo Deus que elege, também escolhe os meios e o momento para que o Espírito Santo aplique no pré-ordenado os benefícios da redenção conquistadas por Cristo na cruz. Não há crente verdadeiro sem a habitação do Espírito Santo. Um crente compromissado realmente com o reino de Deus, ele tem na sua vida as marcas do Espírito Santo de Deus. Como é que está o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ele está encontrando liberdade para te conduzir, para lhe orientar? Seja sensível à voz do Espírito, querido. Deixa que Deus, através do Espírito Santo, conduza a sua vida. E assim nós vamos agora para o 5º parágrafo. Olha só o que ele diz. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privado da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Nós temos as bases bíblicas para este parágrafo, em Mateus capítulo 6, verso 12, 1 João capítulo 1, verso 7 e verso 9, e Lucas capítulo 22 e verso 32. O que nós temos aqui? O justificado normalmente reconhece os seus pecados e confessa. Aqueles que têm a chamada de Deus na sua vida, que vive uma vida com o Senhor, ele não está isento de pecar. Mas quando ele cai no ato de pecado, de falta, ele vai ao Senhor e confessa. Deus, ele disciplina o pecador regenerado como um pai disciplina o seu filho. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos naquela fase de criança? Muitas vezes, quando eles cometiam um ato equivocado, cometiam um erro, nós os chamávamos a atenção e corrigíamos, aplicava-lhes a disciplina. Então, da mesma forma é Deus para conosco. Muitas vezes, Deus precisa agir duramente em nossas vidas para nos trazer aos seus caminhos. Deus, ele é impecável por natureza. Nele não existe egocentricidade, cobiça, desejos sensuais, impurezas morais ou qualquer outra espécie. O homem, diferentemente, em virtude da sua materialidade, sensorialidade, perversidade e limitação, que é próprio da sua natureza caída, degenerada pela queda,
é incapaz de se manter íntegro e incontaminável nas suas relações morais e espirituais como semelhantemente é Deus. Nessa nosso estado em que nós vivemos, né, na carne, no pecado, estamos sujeitos, sim, a cometermos vários atos que vão desagradar o Senhor. O redimido, ele peca. Arrepende-se, confessa seu pecado ao Redentor, recebendo dele o perdão, mesmo fraco, mas que se arrepende, Deus o mantém sob o seu manto da graça e não o exclui da salvação. Olha só, queridos, isso é muito importante que você tenha o entendimento. Nós não vamos viver na prática do pecado, mas se cairmos na falta, se cairmos no cometimento de alguma coisa que desagrade ao Senhor, basta nós irmos a Ele, confessando nossos pecados, confessando as nossas faltas, confessando as nossas transgressões. Ele não irá nos excluir do plano da salvação, porque a salvação ela foi conquistada por nós, mesmo antes da fundação do mundo. João, no seu capítulo 6, no verso 37, ele diz assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha só, quem é que dá-nos a Jesus? É o Pai. É o Pai que nos entregou a Jesus. E o Senhor Jesus, Ele tem cuidado com as suas ovelhas. Ele não nos vai deixar abandonados nas nossas faltas, nas nossas imperfeições, nas nossas quedas. Ele vai, como bom pastor, ao nosso encontro, curar nossas feridas, nos levantar. É preciso que você, tão somente, reconheça o teu estado, um estado de falta diante de Deus, e vá a quem tem perdão para dar, o nosso Senhor Jesus. Ninguém vai se perder, ninguém vai ficar no caminho. Deus cuida dos seus filhos, velando-lhes a existência, protegendo-os contra os males que lhes afetam, os poderes mortíferos que assediam continuamente. Este cuidado paterno leva o supremo genitor dos eleitos a discipliná-los quando pecam. Então, é claro que a transgressão, ela não ficará impune, ela sofrerá a sua sanção, mas vem o perdão. Olha só o que nós encontramos na carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, do verso 4, a seguir diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo aqui? Que nós temos que estar pronto para a disciplina, porque a correção, a disciplina vem do Pai, que é aquele que tem o maior amor pelos seus filhos. Deus disciplina e corrige os seus eleitos, redimindo-os em Cristo Jesus, não somente para reabilitá-los à felicidade final, mas também para encaminhá-los, educá-los e santificá-los. O Pai Celeste não abandona seus filhos e nem permite que eles se desviem da sua palavra e desprezem o lar paterno. Deus é misericordioso e perdoador. Creia nisso, confie, alivie o seu coração.
há uma falta, há alguma transgressão no seu coração, que você precisa encontrar paz, que você precisa encontrar perdão? O nosso Deus é um Deus rico em perdão. E é em Jesus Cristo que nós encontramos isto, este perdão tão amoroso do Senhor. E para finalizarmos, nós vamos agora para o parágrafo de número 6, que é o último parágrafo deste capítulo da justificação em Cristo Jesus. Diz assim este parágrafo 6: a justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos estes respeitos, a mesma justificação dos crentes do Novo Testamento. Nós temos aqui referências em Gálatas, no capítulo 3, verso 9, verso 13 e o verso 14. E também em Romanos, no capítulo 4, do verso 22 e o verso 24. Cristo é o Salvador de todos os eleitos. Não há separação entre lei e graça, pois em ambas Deus opera esse benefício dos eleitos. Não se deve pensar que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da justiça implacável, da condenação sem misericórdia, enquanto que o Deus do Novo Testamento é o Deus da misericórdia, do perdão ilimitado e irrestrito. Não é assim. Estabelece-se, muitas vezes, no entendimento, uma oposição entre graça e justiça. É importante entender que na história da redenção não é de se compreender que a obra divina da salvação, revelada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nas quais o Criador, o Rei, o Juiz e o Salvador são o mesmo, que exerce todas as funções com absoluta equidade e moderação. Não se pode, pois, tratar isoladamente um aspecto da operação divina. Isto redundaria em visões parciais e definições inadequadas do ser divino. O Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é um só Deus. A graça de Deus, ela está abundante lá no Velho Testamento, Velho Testamento também. Então, muitas vezes, as pessoas, por não conhecerem a palavra, por não conhecerem o Deus a quem nós servimos, até injustamente dizem que o Deus do Velho Testamento ele é um Deus irado, é um Deus que tem a mão pesada, mas não é isso. A mesma graça de Deus salvadora já estava manifesta ali no Velho Testamento. Cristo é o justificador de todos os eleitos em todos os tempos, tanto do Novo como do Velho Testamento. Realiza-se no grande e eternamente dos eleitos, em Cristo Jesus é que são realizadas essas ações. Ninguém a si mesmo se justificou ou se justifica pelas obras da lei, mas pela graça que há em Cristo Jesus. Os do Velho Testamento pela fé no Messias prometido, e os do Novo Testamento porque depositaram no Messias a confiança e que o Verbo de Deus iria encarnar e iria pagar o alto preço. Então nós temos aqui, queridos, um Deus de infinito amor. Somente Cristo salva e preserva o salvo. Todos foram eternamente eleitos no Filho de Deus e para Ele. No Velho Testamento, não se obtinha perdão pela lei, mas por meio de sacrifícios expiatórios que tipificavam a Cristo, o Cordeiro de Deus que havia de vir. E veio, sendo sacrificado pelos pecadores, pré-ordenados à salvação. A obra da salvação realiza-se em Cristo e nele se consuma de modo perfeito, completamente e permanentemente. O que nós encontramos aqui aquelas ações, aquelas práticas da oferta que
a família levava para ser imolado através do cordeiro, aquilo já era uma figura de Jesus Cristo. Então, eles criam realmente que a oferta pelo pecado, Deus estava recebendo. E ali, o perdão era levado à pessoa, às famílias, na representação daquele cordeiro que no futuro, no Novo Testamento, era a própria pessoa de Cristo Jesus. É isso o que o parágrafo de número 6, e o último parágrafo, ele nos traz neste estudo da escola dominical. E nós vimos aqui, através desta lição que acabamos de estudar, que estamos estudando ainda, né, que a justificação é pela fé e na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós louvamos a Deus, porque Cristo, o autor, consumador desta obra tão perfeita, trazendo-nos perdão, e ainda hoje, ela continua tendo o mesmo resultado, o mesmo efeito para aqueles que estão chegando, aqueles que estão tendo a sua vida resgatada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus continua justificando o pecador. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja nos orientando dentro da sua palavra, que possamos ter um entendimento mais aperfeiçoado do que é esse ato da justificação. É uma vez só, aconteceu uma vez para sempre. E nós temos diante de Deus, lá nos céus, os nossos pecados perdoados pelo ato da justificação em Cristo Jesus. A santificação já é um outro processo, depois, em outro estudo, em outro capítulo, nós veremos. Aí sim, a santificação é um processo, mas justificação não, ato instantâneo, imediato. E louvamos a Deus por isso. Deus abençoe a todos, que Deus esteja nos orientando neste período que estamos vivendo tão difícil, estamos recolhidos por este momento em que uma pandemia assola a nossa nação. Esperamos muito breve que isso seja resolvido e que possamos voltar às nossas atividades da nossa igreja, da nossa escola dominical e vivemos assim na nossa comunhão. Que Deus esteja trazendo paz, que Deus esteja trazendo discernimento nos nossos corações, harmonia em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Odivaldo, pastor Osvaldo, que me incumbiram neste estudo do capítulo 11, para trabalhar com os irmãos um pouquinho do que ele trata. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos orar para encerrarmos aqui, e em outra oportunidade estaremos juntos para a glória do Senhor Jesus. Tudo que é feito aqui, queridos, é para a glória do Senhor Jesus. Que o homem desapareça e que Cristo Jesus possa brilhar. E para isso nós vamos orar agora, encerrando. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo estudo dominical deste capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Se há pontos ainda que não conseguir trazer esclarecimento, que o Senhor possa estar orientando meus irmãos a um entendimento pleno e venha nos ajudar a aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Nos dá convicção, certeza, diariamente, de que somos justificados no Senhor e vivemos agora não pelos olhos carnais, mas vivemos agora pelos olhos da fé em Cristo Jesus. Nesses dias que estamos vivendo de bastante dificuldade, em que nossos irmãos estão recolhidos em suas casas,
que o Senhor esteja levando conforto, guardando-os, livrando-os de todo mal. Guarde a nossa nação, traga paz à nossa nação. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.